Nós vamos ler do 1 ao 10, amém? 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu não me lembro se foi essa semana, semana passada, eu levantei para orar de madrugada por um motivo e Deus me deu essa palavra. E aí eu comecei a pensar e meditar nessa palavra, refletir. E aí o pastor trabalhou tanto ontem que eu fiquei com dó dele. Aí eu falei assim, vou preparar o ensino, porque senão depois estudo bíblico para a igreja, porque senão depois o pastor ainda vai, depois de tanto trabalho, às vezes vai ter nem mente, né? Para poder preparar a palavra, né? Amém, queridos? Então vamos ler? Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Amém? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Deus eterno, eu quero te agradecer por este momento. Quero te agradecer, Senhor, por ser o nosso Deus, por ter nos libertado, como nós louvamos aqui. Aleluia, de toda treva, de todo mal, Pai. O Senhor nos libertou do pecado e o Senhor nos trouxe, aleluia, para a luz. E nós queremos que o Senhor agora esclareça, Pai, o nosso entendimento para esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que em nós queira ser contrário, confrontar a Tua palavra, Pai, a Tua verdade, que neste momento seja lançada por terra. Seja lançada por terra toda dúvida, toda rebeldia em nossos corações, toda revolta, Pai. Que nós aceitemos de bom grado a Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos hoje e desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória. Vamos sentar, queridos, em nome de Jesus. Como eu disse para vocês no comecinho, eu fui orar na madrugada por um motivo. Eu fui orar porque pelas pessoas doentes, né? Nesse dia o pastor estava tão cansado também que ele nem levantou comigo. E eu fui para o outro quarto e comecei a orar pelos doentes, pelas pessoas enfermas, né? Apresentando cada um dos nossos irmãos, que a gente sabe que tem problema. Apresentando a Isa, porque ela também não estava muito bem. Apresentando esse nosso corpo, né? Porque a enfermidade, ela acomete o quê? O nosso corpo. E tem enfermidades que acometem também a nossa mente, não é verdade? Então eu fui apresentar a Deus o nosso corpo, pedindo a Deus que entrasse, né? Nas nossas vidas, no nosso físico, com saúde. E olha a palavra que Deus me deu. Quando eu abri a Bíblia, a palavra que me veio foi essa aqui.
Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta a Coríntios, falando sobre o corpo. Justamente sobre o corpo físico, o apóstolo Paulo estava falando aqui nessa mensagem no capítulo 5. Eu estava orando pelo corpo físico, para que Deus entrasse com providência naqueles que estavam enfermos. E aí, justamente me veio essa palavra aqui, do capítulo 5, onde Paulo vai falar do corpo físico. Amém, queridos? Então, quando Paulo ele começa a dizer que nós sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, o que Paulo está querendo dizer? Antes de eu começar, eu quero dizer o seguinte, que esse capítulo 5 é uma promessa para mim e para você, amém? Existe uma grande promessa nesse capítulo 5 para mim e para você, guarda isso, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, que promessa de Deus e bênção de Deus é só quando Deus promete te levantar, é quando Deus promete te dar saúde, quando Deus promete te dar sucesso, quando Deus promete te dar uma boa casa, uma boa vida, um bom casamento, é quando Deus promete restaurar a tua família, amém? Mas as maiores promessas de Deus contidas na Bíblia, no Novo Testamento, não se referem a nada disso. A maior promessa de Deus se refere à vida eterna. Amém, queridos? E aqui vai ter uma promessa para mim e para você grandiosa. Vai falar de um corpo que não pode se desfazer. Vai falar de um corpo incorruptível, amém? E é desse corpo físico que se corrompe e do corpo corruptível que se corrompe que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 5, amém? E eu vim no caminho e eu falei para o pastor, acho que foi na padaria, eu disse, pastor, a palavra hoje, ela vai contradizer os ensinamentos que a gente vê aí em muitas igrejas e em muitos lugares. Porque em muitos lugares hoje, né, ensina-se que o crente ele não pode passar por problemas físicos. Ensina-se que o crente tem que repreender a doença, porque crente não pode ter problema de saúde, não pode ter doença. Amém? É ou não é verdade isso? Não é assim que ensinam? Aí Paulo vai dizer totalmente o contrário aqui no capítulo 5. Paulo vai começar dizendo que esse nosso corpo físico, que ele vai chamar de casa terrestre e de tabernáculo, ele vai fazer o que? Vai se desfazer. Ou vai ser destruído. Né? O que é se desfazer, queridos? O tempo vai passando, não é? E tudo vai envelhecendo. Basta olhar para a nossa aparência. Eu não tenho mais a aparência que eu tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Você também não. Então, o que a gente percebe? Que a gente muitas vezes está lutando contra a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos carregando fardos pesados porque nos foi ensinado que nós não podemos ficar doentes, que nós não podemos passar por situações de aflições nem dificuldade. Querido, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. E o Senhor Jesus garantiu para nós, Ele garantiu, Ele disse, vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por aflições neste mundo. E o nosso corpo físico, amados, com as doenças, com as dificuldades do nosso dia a dia, ele vai passar por aflições. Né? Porque Deus não falou assim, não, meu Marli, você não vai ter problema nenhum, nunca de saúde, quando você se tornar uma pessoa crente em mim. Ele não fez essa promessa. Amém? Ele fez promessa de estar conosco nas aflições. Ele fez promessa de ser o nosso socorro na angústia, de alguma maneira. Mas ele não fez promessa que não passaríamos por doenças e por lutas no corpo físico. Muito pelo contrário, Paulo ele traz de uma maneira tão esclarecida, irmãos, tão clara aqui no capítulo 5, que essa casa, esse corpo ao qual nós estamos hoje, né, o Cauê está ali jovem, né, vigoroso, meu filho Vinícius, irmãos, eles não estão aqui porque a Daí não está bem, tá? Aí essa igreja aqui permite que vá ao médico, amém? Eles foram no médico, foram tomar medicação lá, foi lá ver o que ela tem, amém, queridos? Porque eu ouvi um áudio esses dias de uma irmã, e a irmã disse assim, que ela já ouviu o pastor dizendo que o crente não precisa ir ao médico. Nem tinha ouvido ouvir o áudio hoje de manhã, a palavra já estava preparada. O crente não precisa ir ao médico, o crente não precisa tomar medicamento. Aí o que acontece, irmãos? Isso vai criando um fardo na mente da pessoa, em cima da pessoa. Porque a pessoa enfia isso na cabeça de que ela não pode, porque hoje ela serve a Deus, ela serve a Jesus, ela não pode ficar doente. Não é isso que
Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esse corpo físico ele vai acabar, né? Ele vai ter limitações. Nós vamos ter limitações, irmãos. Eu estava brincando com a Cris esses dias. Eu falei, Cris, esses dias eu fui tentar subir numa cadeira para limpar os azulejos da minha casa. Eu não consegui de jeito nenhum subir na cadeira, né? Aí o que acontece? Se eu estou num lugar onde eu fico enfiando na minha cabeça que o meu corpo físico tem que estar perfeito, eles vão colocar um fardo em cima de mim. Aí o que acontece quando eu encontrar dificuldade? Eu vou me revoltar, vou me rebelar, vou dizer que Deus não está comigo, o que está acontecendo? Ou então eu vou achar que eu estou em pecado, por isso que eu não sou curado, por isso que eu estou com essas limitações, né? E isso vai criando um fardo em cima da pessoa, vai criando um fardo, é o que nós estamos vendo, irmãos, pessoas e mais pessoas carregando um fardo, se afastando da presença de Deus, por quê? Porque eles acham que eles têm que ser super-homens e super-mulheres. Mas nem os pastores que ensinam isso estão livres. Eu ouvi um dizendo o seguinte uma vez: se você não tem fé, tome o remédio. Quando a Covid chegou, ele foi parar num hospital, numa UTI. E ele precisou de todas as medicações que estavam ali disponíveis. Quer dizer, eu coloco o fardo em cima do meu irmão, eu coloco o fardo em cima das minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas não vão procurar o médico, não vão procurar o medicamento, porque eu coloquei o fardo que o crente não pode procurar. Não é verdade? Mas eu, quando eu estou doente, eu vou atrás, eu vou procurar. Eu não sei se vocês conhecem, vocês lembram deste caso, a filha do Pelé. Pelé teve uma filha que foi rejeitada por ele não quis assumir essa filha. E essa filha ficou doente, teve câncer. Acho que quase na mesma época que eu tive, de mama. E ela era de uma denominação a qual dizia isso, colocava esse fardo em cima, que não precisava ir no médico, que Deus ia curar, que Deus ia fazer. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, eu quero ficar claro aqui que Deus cura e que Deus faz, amém? Deus já fez coisas tremendas na minha própria vida e na vida de vocês que eu sei. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Se não for da vontade dEle, nós vamos passar por dificuldades e aflições. E essa moça enfiaram na mente dela, não foi Deus que falou com ela. Simplesmente lá onde ela estava indo, enfiaram na mente dela que Deus a tinha curado, que ela não precisava. O que aconteceu, irmãos? Não fez o tratamento, ela morreu. Eu me lembro que Cristina trabalhava no Hospital Geral e ela me contou alguns casos, não sei se foi um ou mais de um, de pessoas que chegaram lá morrendo. E que, por quê? Porque tinha o tratamento, a menina era até HIV, não foi, Cris? Tinha o tratamento, mas a pessoa não quis fazer porque disseram para ela que Deus iria curar e a pessoa morreu. Então, quantas vidas estão se perdendo, irmãos? Porque não acreditam na palavra de Deus, acreditam no que sai da boca do homem. Né? Irmãos, a palavra de Deus, se Deus diz aqui para você que esse corpo vai se desfazer, quem sou eu para dizer o contrário para você? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa noção. Paulo envelheceu. Paulo, com certeza, durante a vida dele, toda ministerial, ele começou a ter as dificuldades dele para caminhar. Ele começou a sentir dores, porque ele morreu velhinho, o apóstolo Paulo. Morreu numa cadeia. Aqui não fala, mas sabe-se que Paulo foi cortado a cabeça, ele foi decapitado. E com certeza ficou numa prisão escura. A Bíblia diz que ele foi preso, ele ficou numa prisão escura, uma prisão fria. Com certeza devia ter cheiro ruim. E com certeza ali o corpo físico de Paulo também começou a dar sinais da velhice. Começou a dar sinais, aleluia, de estar se desfazendo. Mas olha o que esse homem escreve, olha a visão deste crente, porque essa é a visão do crente. A visão do crente não é que nós não vamos passar por problemas porque servimos a Deus. Não é porque o corpo não vai se desfazer. Não é essa a visão do crente. A visão do crente é: o meu corpo um dia ele vai se desfazer. Mas olha só o que ele mesmo diz nesse versículo. Ele diz assim, na parte B do 5: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É a promessa de Deus. Aqui está a promessa de Deus. A promessa de Deus não é que eu e você não vamos passar por doença, não vamos ter problema no ombro, não vamos ter problema no joelho,
ser curado. Deus falou para mim que eu não ia passar por problemas físicos, né? Deus falou para mim não tomar remédio, que eu ia ficar tudo bem, que eu ia ser curado. Aí eu saí, me revoltei, porque Deus não cumpriu o que Ele falou. Queridos, a palavra garante que Deus cumpre todas as suas promessas. Por que é que Deus não está cumprindo a promessa na vida dessas pessoas e elas estão abandonando o Senhor? Sabe por quê? Porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala. Se Ele falar, eu vou te curar, Ele cura. Mas não vá pela boca do homem, porque a palavra do Senhor nos garante que há falsos profetas e falsos mestres desde aquela época, há mais de 2000 anos atrás. Amém, queridos? Amém. Então muitos, no que nós estamos percebendo, que muitos estão vivendo, acreditando nisso. Agora olha o que Paulo vai dizer no 2, ele vai dizer assim, ó, e por isso, olha só, e por isso o quê? Porque eu sei que essa casa vai se desfazer. E porque eu sei que existe um edifício feito por Deus nos céus, um edifício incorruptível, edifício é a casa nova, é o corpo novo que Deus tem preparado para nós. Aí Paulo vai dizer assim, ó, e porque eu sei de tudo isso, ó, por isso, no 2, também gememos de desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Nós, seres humanos, somos imediatistas. A gente quer tudo de imediato. Não é verdade? Se a gente pudesse se profissionalizar assim, ó, em vez de fazer 4 anos de faculdade, né? A gente não ia querer isso, Cauê? Oh, aleluia, glória a Deus, né? Se a gente pudesse, né, resolver o nosso casamento assim, ó. Se a gente pudesse ser curado assim, ó. Nós somos assim. Nós somos imediatistas, mas eu tenho uma notícia para você. O seu Deus e o meu Deus não é imediatista. O meu Deus e o teu Deus, a Bíblia vai dizer que muitas vezes Ele vai usar a provação para nos modelar a sua imagem e semelhança. Muitas vezes Ele vai usar as provações e as doenças para que a gente se torne pessoas humildes. Para que a gente abandone determinadas coisas que estão erradas na nossa vida. Sabia disso, irmãos? Eu trabalhei em um hospital e eu vi pessoas doentes, tão orgulhosas, tão cheias de si, doentes, morrendo e cheias de si. Pessoas morrendo e maltratando a pessoa que estava cuidando deles. Quantas vezes eu fui maltratada por pessoas que estavam morrendo? Você acha, querido, que aquela provação ali, que aquela pessoa naquele momento estava passando, você acha que muitas vezes o que Deus queria era usar aquela provação para aquela pessoa entender quem é Jesus e quem ela era? Pessoas orgulhosas, soberbas, morrendo e maltratando o outro. Pessoas que estão doentes, com doenças tremendas, estão agressivas, estão maltratando a sua própria família. Né? Será que é crente que diz que é crente? Não estou falando de pessoas que não entendem a palavra, que nunca ouviram a palavra. Mas pessoas que muitas vezes estão doentes, por estarem doentes, estão usando a doença como uma desculpa para se tornarem arrogantes, para se tornarem sem educação, para maltratarem as pessoas que estão cuidando delas. Agredir, tem gente que está agredindo até de ir em cima, de bater, de dar tapa. Eu estou sabendo, eu sei de casos assim, irmãos. Gente que conhece a palavra de Deus, que está sendo cuidado, que não aceita. Mas sabe o que é isso? É não aceitar a palavra de Deus, é não aceitar que esse corpo vai ficar doente. Aí eu e o Mário vimos conversando, sabe o que acontece? Isso cria um fardo nessa pessoa. Aí o que acontece? Quando eu entendo que esse corpo vai se desfazer, que esse corpo pode sim ficar doente, quando eu entendo isso pela palavra de Deus, e eu tenho a esperança da vida eterna e de um edifício glorioso, um novo corpo, incorruptível, quando eu tenho essa esperança, sai um fardo de cima de mim. Mas quando eu não tenho essa esperança, o fardo fica em cima de mim, pesando o tempo inteiro.
E aí eu fico me cobrando o tempo inteiro. Mas eu não consigo mais subir na cadeira. E aí eu fico chorando porque eu não subo mais na cadeira. Né? Eu não consigo mais subir na escada. Meu pai, né, que tem ali um ombro quebrado, ele fala que é quebrado, e que tem uma prótese. Não faz mais o que ele fazia. Ele era pedreiro. Ele não faz mais o que ele fazia. Mas por conta disso, a vida dele acabou. Por conta disso, ele vai ficar carregando um fardo em cima dele, que ele não é mais a mesma pessoa, que ele não tem mais valor, que ele não presta mais para nada. Não, querido, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo está dizendo aqui o seguinte: eu estou caminhando nessa vida, o meu corpo está se desfazendo, está se deteriorando, mas eu gemo, eu tenho gemidos, não por conta da dor do meu corpo, mas eu estou gemendo porque eu quero que chegue o mais rápido possível essa habitação gloriosa e incorruptível que o Senhor tem preparado para mim. Mas nós andamos gemendo por causa das coisas o tempo inteiro. Baixa a cabeça. Nós estamos gemendo por causa do corpo, né, Cauê? Cauê, eu sei que você não está nessa situação ainda, mas é muito bom, glória a Deus, aprender que tem um corpo incorruptível para nós, né, Cauê? Um corpo que não vai se desfazer. A mãe e o pai começar a reclamar disso, daquilo. Pera, tem um corpo incorruptível para nós, um corpo que não vai se desfazer. Queridos, em vez de a gente gemer, esse gemido que Paulo está falando aqui, sabe o que é? É a ânsia. É que ele quer que chegue o mais rápido possível o momento dele ser revestido por esse corpo imortal, por esse corpo que não vai ter mais dor. Aleluia. Então é por isso que Paulo está falando aqui que ele geme. Ele está gemendo não é porque o corpo está se desfazendo. Ele geme porque ele quer, ele anseia que esse corpo, esse edifício preparado por Deus, chegue logo para ele. Amém? Não tudo a ver com o que é ensinado hoje, não é não? Por aí. É assim que ensina hoje, por aí. Tudo a ver, né, irmãos? E aí ele vai dizer assim, ó, no 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, quer dizer, esse corpo aqui, ó, gememos carregados. Olha o que ele diz. Carregado, irmão. Carregado de aflição. Carregado de dor, muitas vezes. Amém? E ele diz, ó, nós gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Que visão é essa? Que visão de reino é essa que esse homem tem? É essa visão que eu e você temos que buscar. Se a gente quer parar, querido, de gemer por conta das coisas nessa terra, né? Não vou dizer que uma vez ou outra você não vai gemer de dor, não, que a gente pode gemer de dor, é uma coisa. Agora esse gemido que Paulo está falando aqui é um gemido, uma ânsia para que chegue logo aquele corpo glorioso. De dor, a gente, esses dias eu passei mal, não teve como segurar o gemido, eu gemi de dor. Vocês estão entendendo, irmãos? É o gemido da alma que Paulo está falando aqui. Porque muitas vezes a nossa alma está gemendo. Porque não se conforma que esse corpo está se desfazendo. Não se conforma que a gente está ficando velho. É igual essas mulheres que ficam fazendo aquela mão de plástica, né? E puxa aqui, puxa ali, puxa. Eu acho que de vez em quando fazer uma plastiquinha, tudo bem, né? Se quiser. Mas tem umas que não aceitam de forma nenhuma as rugas. Não aceitam de forma nenhuma ficar velho. Irmãos, nós temos limitações. E sabe por que a gente tem limitações e por que esse corpo se desfaz? Porque lá no jardim do Éden, quando Deus cria o homem e quando Deus cria a mulher, Ele cria perfeito. Faz tudo perfeito. Porém vem um ser, e esse ser tenta a Eva. Deus disse para não comer, que vocês vão morrer. Só faltou falar assim, mentira de Deus, pode comer. Só faltou falar dessa forma para Eva. Eles comeram. Quando eles comeram, eles desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o corpo que eles iam ter ali, sem sofrimento e sem dor, passa a ser um corpo aonde a morte entra. Passa a ser uma casa, um tabernáculo, que vai se encher de doença e que vai envelhecer e que vai morrer. Vem de lá, irmãos, tudo isso. Então, por mais que eu queira lutar contra a velhice, por mais que eu queira lutar contra as coisas que vão acontecer, é bíblico, irmãos. O corpo vai envelhecer, o corpo vai sentir dores, o corpo vai ter doença. Tem algumas pessoas que têm uma saúde melhor, né? Graças a Deus. Passa por essa vida, né? Sem ter muitos problemas. Mas é porque eu tenho problema
queridos? Ele não merece isso. Amém? O Senhor, Ele morreu, eu estava ali louvando aquele louvor com o Vini e com vocês. O Filho do Homem me libertou. E eu fiquei pensando no preço que Ele pagou para que nós tivéssemos esse corpo aqui um dia. Para que a gente tenha esse corpo aqui um dia. O preço foi muito alto que Ele pagou. Ele pagou com a própria vida. Ele derramou o sangue dele. Ele foi humilhado. Por algum momento naquela cruz, sabe quando Jesus diz assim, Eli, Eli, sabachthani, lá na cruz? Traduzindo quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz ele fala essas palavras, sabe por quê? Porque Deus e Jesus nunca se separaram, nunca. Mas naquele momento que ele carrega o pecado da humanidade naquela cruz, por ele estar carregando o pecado, Deus não podia estar com ele, porque Deus e o pecado não combinam. Então naquele momento, por culpa do pecado, o Senhor Jesus está separado de Deus. Por isso ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? A dor maior do Senhor Jesus, queridos, não foi ele ser cuspido, não foi ele sofrer todo aquele martírio ali naquela cruz. A dor maior do Senhor Jesus foi por algum tempo ter que estar afastado, não sentir a presença do Pai, porque estava carregando o pecado de homens e mulheres, de todos os tempos, de todas as nações, tribos e línguas. Essa foi a dor maior de Jesus. E aí eu fiquei ali pensando enquanto a gente louvava. Nós estamos virando as costas para Jesus, por qualquer coisa. Nós estamos nos apegando a ensinos errados e querendo que Jesus carimbe esse ensino errado. Nós estamos nos apegando a coisas que não foi Jesus que disse, que foi o homem quem falou e ensinou. Isso é rejeitar Jesus, irmãos, é rejeitar a verdade, é rejeitar a palavra, porque se a palavra nos diz aqui que esse corpo vai se desfazer, durante toda a palavra a gente vê que a morte entrou na humanidade, a doença entrou por culpa do pecado de Adão e Eva. Toda a Bíblia nos mostra isso. Então quando a gente se rebela, se revolta e diz, eu não estou dizendo, querido, que Deus não cura, que fique claro isso, o Senhor cura, Ele mostrou diversas curas para nós nos evangelhos. Ele curou o leproso, Ele ressuscitou mortos. Quando Ele quer fazer, irmãos, Ele faz e ninguém pode impedir a mão dele de operar. O que nós estamos falando aqui, o que nós estamos vendo é uma igreja hoje que quer acreditar naquilo que Deus não ensinou e não falou. Deus é soberano. Ele é soberano, irmãos. Ele tem a vontade dele. E se Ele quer usar uma doença na nossa vida, uma dor, ou qualquer coisa que seja, para nos moldar, amém. Se Ele também quiser curar de um momento para o outro, eu já contei esse testemunho aqui. Quando eu descobri que estava com uma lesão aqui no osso atrás, eu senti uma dor tão grande nessa perna, no osso da minha perna aqui para baixo, que parecia que estava arrebentando o osso da minha perna. E eu não tinha nem sido medicada ainda, não tinha começado o tratamento. Eu desci com o Mário para comprar um churrasquinho, dentro do carro a dor era tão grande, tão grande, tão grande. Eu comecei a chorar no carro, ele saiu, foi comprar, comecei a chorar. E a rádio estava ligada no louvor, eu falei, Senhor, se tu quiseres falar comigo, tu falas, usa esse rádio aí agora, porque tu conhece meu coração e sabe que eu não estou aguentando mais essa dor. No momento que eu falei isso, o louvor parou no meio. Entrou um pastor, alguém falando em línguas, e disse, você que está aí dentro desse carro, com esse tumor, o Senhor está te visitando. E aí ele voltou a falar em línguas, orou, e o louvor voltou. Se você me perguntar quem é essa pessoa, eu não sei, até hoje. Eu só sei que aquela dor nunca mais voltou. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma mesma pessoa, Deus pode curar de uma coisa e não curar de outra. Porque muitas vezes, com isso, o Senhor está nos ensinando a ser a imagem e semelhança dele. O Senhor está tirando a arrogância de nós, está tirando a soberba de nós, está tirando a maldade de nós.
O Senhor está nos ensinando os seus princípios de como lidar com o pai, lidar com a mãe, lidar com o filho, lidar com as pessoas. Quantas pessoas se dizem cristãos, se dizem crentes, queridos, e são tão arrogantes. Pessoas não aceitam mais a correção de Deus, a voz de Deus falando com elas. Amém? Então Paulo, ele geme. Será que a gente tem gemido? Será que a gente só geme? Estou falando aquele gemido como da alma, só por coisas dessa terra? Será que a gente só geme por coisas dessa terra porque a gente quer ser curado, a gente quer um corpo bonitão, saradão, né? Porque às vezes a gente só se preocupa com isso. Mas é a nossa alma, irmãos. Ela é eterna. Nós temos uma alma. O Senhor garante que eu e você temos uma alma. E essa alma um dia, quando a gente morrer, se a gente morrer em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer para nós que ela vai ser revestida de um corpo de glória. Um corpo igual ao corpo de Jesus. Jesus, quando morreu, ele ressuscitou e recebeu do Pai um corpo de glória, quer dizer, um corpo indestrutível. E a Bíblia diz que ele foi a primícia da ressurreição, quer dizer, ele ressuscitou primeiro e depois dele nós, todos que cremos nele, também ressuscitaremos e também receberemos um corpo de glória. Que promessa linda e maravilhosa! Se nós não estamos aguentando a dor aqui no nosso corpo, se nós não estamos aguentando as lutas aqui nesse corpo, quem dirá então como será quando a gente partir dessa terra sem Cristo Jesus? Porque Jesus falou que existe um lugar conhecido por Hades, inferno, Seol, e neste lugar o fogo não se apaga, o verme não morre, e há choro e ranger de dentes. E eu tenho uma coisa para contar, não sei se vocês sabem, eu creio que a maioria sabe, que quando nós morremos, todos vamos ressuscitar, até quem morreu sem Cristo. Vai receber um corpo, queridos, também que não vai morrer, que vai ficar eternamente no fogo, no lago de fogo e enxofre. Já imaginou? Se aqui a gente não está aguentando, tem um remedinho, né, Cris? Tem um Dorflex para nós tomar, tem um Decadron para nós tomar, e nós já não estamos aguentando. Quem dirá neste lugar, se nós nos revoltarmos contra o Senhor, que Jesus nos garante que o fogo não vai se apagar, que vai ter dor e ranger de dente e pranto, e é eterno. Você já imaginou? Eterno significa o quê? Que não vai ser esse corpinho aqui que morreu. O pessoal fala assim, morreu, descansou. Morreu, Cauê, você já ouviu? Morreu, descansou. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que se morrermos em Cristo Jesus, estaremos com Ele e receberemos depois, na ressurreição, quando Jesus voltar, um corpo de glória. Amém? Por enquanto, as almas estão aguardando. Aquelas que estão com Cristo no paraíso, estão aguardando a ressurreição. Elas ainda não ressuscitaram, amém? A alma está lá, está em plena consciência, está viva, não está dormindo, porém está aguardando a ressurreição. É o quê? Elas vão receber um corpo de glória, amém? E aqueles que morreram sem Cristo também estão aguardando no inferno, já estão sofrendo, né? E vão receber esse corpo indestrutível e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas que Deus mau é esse? Não, nós rejeitamos Ele. Nós rejeitamos o sacrifício que Ele fez na cruz. Nós rejeitamos entender mais sobre Ele, entender mais sobre a Sua palavra, entender quem Ele é e viver de acordo com o que Ele deseja para nós. Sabe? Jeremias 29 vai dizer para mim e para você, olha o que Deus diz. Bem sei eu, o Senhor falando, bem sei eu, os pensamentos que eu tenho de vós, são pensamentos de paz e não de mal. Deus estava dizendo isso para um povo rebelde, um povo que queria fazer de tudo, irmãos, menos ouvir a voz do Senhor, né? Então Deus, jamais, o pensamento dele não é de me destruir, de destruir você. O pensamento de Deus para nós é pensamento de paz, é pensamento de nos dar a vida em abundância, é pensamento de um dia eu e você conquistarmos esse edifício glorioso aqui, a qual Paulo está se referindo no capítulo 5. Esse é o pensamento e a vontade de Deus. A vontade de Deus não é de destruir
inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Porém, o homem rejeita a Deus, vira as costas para Deus, e o próprio homem faz a sua escolha de ser lançado neste lugar. Irmãos, é muito sério isso. Essa habitação aqui, ó, é temporária. Ela vai acabar. Sabe como é que Paulo vivia? Paulo, tem gente que é assim, né? Já viu? Tem gente que está ou 2 pés na igreja, ou já viu aquele comentário de pé na igreja, um pé no mundo? Pé na igreja, um pé no mundo, não é assim? Ou então com os dois em cima do muro. O muro é do diabo, viu, irmãos? Tá? Então, já viu esse ditado que fala, tem gente que está com o pé na igreja e o pé no mundo? Né? Paulo não vivia assim não. Sabe como é que Paulo vivia? Paulo vivia com um pé na terra e outro no céu. E doido para aquele pé que estava na terra soltar logo, sair de lá, ó, para ele ficar com os 2 pés lá no céu. Era assim que Paulo vivia. Sabe por quê? Porque a gente olha para esse mundo, para as coisas bonitas desse mundo. Não estou estimulando você a estudar, a buscar, a viver. Não, nós temos que viver. Porque a partir do momento que a gente também não quer viver, a gente está dizendo para Deus que a gente está negando o que Ele nos deu, amém? Enquanto estivermos aqui, nós vamos buscar, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos buscar tudo que a gente precisa para este mundo. Mas cientes de que o mais importante e o melhor está por vir. Amém? Tudo que você possa ver de bom, conquistar de bom nessa terra, não se compara ao que Deus tem reservado para você no porvir. Não se compara. E nós temos que acreditar nessa promessa. Olha o que Paulo vai dizer assim, ó. Ele vai dizer aqui assim. No 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Ah, mas como de bom ânimo? Como assim de bom ânimo? Ele está falando que esse corpo vai se desfazer, como é que eu vou estar sempre de bom ânimo? Né? Ele podia dizer assim, a gente podia estar de vez em quando meio zangado, meio rebelde, meio revoltado, não? Mas ele diz para mim e para você, que mesmo que esse corpo se desfaça, dia após dia, ele está dizendo, tenha um bom ânimo. Sabe por que ele está dizendo para a gente ter bom ânimo? Porque se a gente começar a não ter bom ânimo, a gente vai se autodestruir. Sabia disso? Você já viu? A pessoa começa só a se lamentar, se lamentar, se lamentar, se lamentar, se lamentar. Ela destrói a ela. E ela destrói quem está do lado dela. Porque, irmãos, francamente, quem aguenta? Ficar o tempo inteiro do lado de alguém que só se lamenta, que não tem um pingo de bom ânimo. Quem aguenta? Né? Então a gente tem que se corrigir, porque a gente pode cair nessa. Eu vivo me corrigindo, porque eu tenho muitas dores no meu corpo. Então eu vivo me corrigindo para eu ter bom ânimo. Eu tenho que me corrigir. Porque senão eu vou ficar o dia inteiro na orelha do Mário falando a mesma coisa. Quando o Mário começa com muita... O povo lá pega o Dorflex e põe o filho na boca dele. Fiz isso ontem, tá? Já fiz isso ontem. Meu pai... Meu pai é outra vítima minha. Quando ele começa... Aqui... Dorflex. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai fazer com que o outro perca o bom ânimo, perca a alegria de viver também. Porque a gente está tão ali definhando, e Satanás vai trabalhar também. Né? Se Satanás olha para mim, vê em mim o bom ânimo de Cristo Jesus, não o meu bom ânimo, de Cristo Jesus, ele vai olhar e falar, não dá. Mas se Satanás olha para mim todos os dias e vê um desânimo terrível todos os dias, uma murmuração terrível todos os dias, uma lamentação terrível todos os dias, o que Satanás vai fazer? Eita! A porta aberta para mim trabalhar. Amém? Então, queridos, nós temos que tomar cuidado. A gente não pode ficar o tempo inteiro reclamando das nossas mazelas físicas, não. Amém? Porque senão a gente vai ser destruído. E a gente pode destruir quem está ao nosso lado também. Amém? Então vamos nos policiar, porque eu também faço isso. Aí quando eu começo muito calma, eu falo, peraí, para, não vou ficar fazendo isso não. Amém? E aí o bom ânimo do Senhor vem, a alegria do Senhor vem. Neste momento pode ser até que Deus está querendo te curar de alguma coisa, mas aí ao invés da gente abrir a nossa
boca para louvar a Deus e adorar a Ele, a gente abre a boca com um desânimo terrível para falar coisas que a gente não deve. E aí às vezes o Senhor já mandou o anjo, vai lá, pega a bandeja, tá na hora de eu entregar a bênção para o Mário. Aí chega lá, quando chega lá o Mário, sabia que os anjos são seres que ministradores de Deus. E Deus pode usá-los para entregar cura também. E de repente, vai lá, leva lá. Aí quando chega lá, o Mário reclamando. Aí o que acontece? Volta. Aí Deus volta. Lembra do Ezequias, o rei, que ia morrer? Deus mandou o profeta Isaías. Vai lá, Isaías, fala para ele que ele vai morrer. Aí Isaías, muito obediente, vai lá, entra lá e dá notícia. Você vai morrer. Deus falou para você preparar a tua casa aí, se prepara, prepara tudo aí, você vai morrer. Aí Isaías sai. Quando Isaías sai, ele vira para a parede. Ezequias, eu sempre me confundo, Ezequias, né? Ezequias vira para a parede e começa a chorar, se quebranta, começa a falar com Deus, contar para Deus tudo que ele tinha feito, né? Começa a falar com Deus ali com quebrantamento de espírito, se humilhando. Aí Deus pega o profeta lá fora, no quintal, no quintal, o profeta Isaías. Isaías, volta lá dentro e fala para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Está entendendo, irmãos? Está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã? O Senhor está falando que dependendo das nossas palavras, das nossas ações, irmãos, às vezes a gente estava para receber algo de Deus. Você já imaginou Ezequias vira para a parede? Senhor, hein? O Senhor não faz nada mesmo por mim? O Senhor, hein? Podia bem fazer alguma coisa por mim? Usasse de soberba, porque ele era rei, cara. Ele podia usar de soberba com Deus, de autoridade com Deus, de determinismo, determinar com Deus. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me curar. Não, mas ele foi se humilhar. Ele foi lembrar a Deus, como se Deus precisasse ser lembrado do que ele já tinha feito para Deus. E Deus então é movido, o coração de Deus se move a favor dele. E ele manda o profeta voltar e dizer para ele: te dou mais 15 anos de vida. Amém? Então, queridos, ele está dizendo aqui que nós devemos ter bom ânimo. Mas eu não estou aguentando mais esse corpo. Mas ele diz que para você ter bom ânimo. Se ele está dizendo para você ter bom ânimo, significa que mesmo eu passando por lutas, doenças, adversidades, eu posso sim sorrir e ter bom ânimo. Deus não vai dizer algo para você que não possa acontecer. Sabe por quê? Porque quando no meu coração eu desejo viver a palavra e pô-la em prática, quando eu desejo esse bom ânimo, a graça do Senhor vai me ajudar, porque sozinho eu não consigo. Mas aí eu vou entender, Senhor, sozinho eu não consigo ter bom ânimo nessa situação que eu estou passando. Entra, Senhor, me ajuda a ter bom ânimo, Senhor, porque eu sei que é isso que a tua palavra diz, que eu tenho que ter bom ânimo. Amém? Sozinho você não vai conseguir não, mas a graça de Deus pode nos ajudar, amém? Aí vai dizer no 7, porque andamos por fé e não por vista. Muita gente usa esse versículo aqui só para coisas terrenas, viu, irmãos? Eu ando por fé e não por vista. Por fé eu já estou vendo a minha Hilux. Por fé eu já estou vendo a Cristina. Por fé eu já estou vendo a minha mansão. Por fé. Não estou falando nada disso aqui não, viu, irmão? Até porque a Hilux ainda não existia. Ele está falando aqui da fé, das coisas de Deus, que a gente não vê as coisas de Deus. Eu não consigo ver esse edifício, esse corpo que foi preparado, mas eu creio que ele existe pela fé. Amém? Pela fé eu creio que esse corpo para mim está preparado se eu perseverar até o fim. Pela fé eu sei que um dia as tribulações, as lutas, o choro, a dor desse meu corpo vai acabar. Eu quero estar com o pé na terra e o pé no céu. Não os dois pés na terra, irmãos. O cristão não pode viver com os dois pés na terra. Amém? Olha só. 8. Nós temos confiança e desejamos antes. Olha o que Paulo, meu Deus, olha o que Paulo vai dizer aqui. Olha aqui, quem é aqui que fala isso aqui? Você tem coragem de falar isso aqui? Olha aqui.
8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O crente está morrendo, né? E está lá naquela resmungueira danada. Chama o irmão fulano para orar por mim, que eu fui curado. Chama outro irmão para orar por mim. Chama fulano, chama Beltrano, chama o Papa, chama o Pai de Santo. Tá rindo? Tem uma pessoa, uma cantora, gospel, que o filho dela estava doente para morrer. E o filho morreu. Ela foi até no terreiro. Ela foi. Tá? Então, tá espiada, né? O que eu acabei de falar? Mas não é, irmãos. Olha agora um outro exemplo. O pastor estava perdendo a sua filha. Estava morrendo, adolescente. Ele se ajoelhou diante da cama e ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Senhor, eu quero te agradecer pela vida da minha filha. Eu quero te agradecer por todos esses anos que eu pude estar com a minha filha. Quero te agradecer por esse presente que o Senhor me deu de estar cuidando dela todos esses anos. E eu sei que se for da tua vontade, o Senhor vai levá-la. E agradeceu. Sabe o que aconteceu, irmãos? A filha dele foi curada. A outra, quando viu que o filho não estava sendo curado, foi procurar. Os espíritas foi procurar o terreiro, foi procurar de outros lugares. Né? Paulo está dizendo assim, no 8, que ele tem uma confiança tão grande, que esse lugar e esse corpo é tão melhor do que o corpo que ele estava vivendo, que ele disse que ele desejava partir. Ele disse que o desejo dele já era deixar aquele corpo para estar habitando com o Senhor. Nós hoje temos a presença de Deus, o Espírito habita em nós, o Espírito de Deus. Porém, nós não estamos plenamente habitando com Ele, porque não estamos vendo Ele, não podemos tocar nem vê-lo. Mas a Bíblia nos ensina que quando a gente partir, quando a gente deixar esse corpo aqui, a gente vai estar na presença dEle plena, e nós vamos ver Ele como Ele é. É isso que Paulo está dizendo. Ele sabia que ele ia ver a Deus como Ele é, que ele ia habitar com Deus e que ela seria infinitamente melhor do que a vida aqui na terra, nesse corpo. Mas nós somos imediatistas. Não esquece disso. Isso não está certo. Isso não é bíblico. Eu quero tudo. A gente faz aquelas crianças mimadas, né, Cláudia? Eu quero agora. Me dá. Me dá, 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 me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero. Mas olha, a visão cristã. Eu aceitando essa palavra ou não, ela é verdadeira, ela vai se cumprir. Se você aceita ela ou não, ela vai se cumprir. Há um corpo esperando para aquele que permanecer firme em Cristo. Há um corpo esperando para aquele que abandonar. Há um corpo esperando para aquele que nunca serviu a Cristo. Mas a diferença está que esse corpo, quando esperamos em Cristo Jesus, esse corpo vai habitar com o Senhor. É o que Paulo está dizendo. Eu quero habitar, porque nesse corpo que eu vou receber, Paulo está dizendo, eu vou poder habitar com meu Deus. Agora, aqueles que rejeitam, vai ter um corpo também esperando. Só que esse corpo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Porque rejeitou, porque não quer a presença. Preste bem atenção, irmãos. Tem gente que ele não quer Jesus, ele não quer Deus, você fala, você quer morrer, você quer ir para onde? Para o céu? Ah, eu quero ir para o céu. Ué, mas você não quer Jesus na terra. Você não quer Deus na terra, você não quer conhecê-lo na terra, como é que você quer ir para o céu? Tem algum negócio que está concordando aí? Está meio confuso, né? Não está meio confuso, galera? Se eu não quero Deus na terra, se eu não quero seguir os seus mandamentos, os ensinamentos na terra, como é que eu quero morar no céu que é dele? Porque o céu é dele. Não é verdade? Então, irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que quando a gente entende essa palavra, e entende que o nosso corpo é corpo mortal, que vai ficar doente,
Amém? Isso não quer dizer que a gente não vai mais orar por cura. Isso não quer dizer que eu não vou mais pedir para Deus me curar. Isso não quer dizer que eu não vou pedir para o pastor fazer uma oração, me ungir, né? Por algo que eu estou sentindo, né? Até porque muitas vezes algo que a gente está sentindo é um negócio espiritual. E o pastor vai orar e vai sair em cima da gente. A gente mesmo vai orar e vai sair. Isso não quer dizer nada disso, tá, irmãos? A gente pode fazer uma oração, a gente pode pedir cura, né? A gente pode desejar sim ser curado. Mas se não acontecer, irmãos, aí começa a perguntar para Deus, não está assim, não está acontecendo. Então o Senhor deve ter algum propósito nisso. E entender também, Senhor, deve ser por causa da minha idade mesmo, né, Deus? É a minha idade. Qual é o nosso problema de aceitar a nossa idade, irmãos? Se a Bíblia diz que vai se desfazer. Qual é o nosso problema de aceitar que a gente não sobe mais na cadeira? Né, irmã? Não sobe mais na escada. A gente vai ficar revoltadinho, né? Vai ficar revoltadinho porque eu não subo na cadeira. Eu quero limpar aquele azulejo de qualquer forma, porque eu preciso limpar. Não, sabe o que eu fiz? Parei, pensei, peguei o rodo, peguei o pano, coloquei lá o produto e ó, limpei meu azulejo. Amém, irmãos? O que eu não posso é ficar choramingando, né? O que eu não posso, porque isso vai me barrar, isso vai me parar, isso vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus, vai atrapalhar o meu relacionamento com as pessoas, né? Tem gente que, eu vou falar um negócio pra você, tem gente que a gente, infelizmente, irmão, a gente não quer mais nem ficar perto, né? A gente já não, como é que fala, assim, a gente não abandona, não faz recepção de pessoas, né, mamãe? Mas não dá mais pra você ter aquela convivência legal com aquela pessoa, né? Não dá. Porque senão vai contaminar o nosso ser. Daqui a pouco o desânimo daquela pessoa vai passar para nós. Ou o nosso desânimo vai passar para aquela pessoa. Amém, irmãos? Então hoje Deus quer tirar um fardo de cima de mim e de você. Amém. Deus quer dizer para mim e para você que Ele é fiel. Ele vela pelas suas palavras. E se nós aceitarmos esta palavra no nosso coração, Ele é fiel para nos dar bom ânimo todos os dias da nossa vida. E aí, nesse meio de caminho, às vezes Ele põe um remédio no nosso caminho, põe um médico no nosso caminho, abre uma porta aqui, abre outra porta lá, abre outra porta acolá. Amém? E quando chegar aquele grande dia, aquele pé que está preso aqui na terra, vai soltar. E a hora que ele soltar, os dois pés vão estar lá na glória com o Senhor. Eu tenho uma pergunta para você. Onde estão os seus dois pés? Saia daqui hoje pensando nisso. Amém? Amém. Quando você abre a boca com a sua casa, a sua família, a gente mostra onde está o nosso pé. Amém? Se a gente vive só murmurando, nosso pé está na terra, os dois pés. Então saia daqui hoje pensando. Será que eu estou que nem Paulo? Será que eu estou com um pé na terra e outro no céu? Ou será que os meus dois pés estão na terra? Porque eu não tenho um bom ânimo de jeito nenhum. Amém? Que você saia daqui hoje entendendo. Só para acabar, eu vou contar um testemunho rápido. Entendendo que nem tudo que você está ouvindo por aí é a palavra de Deus. Amém? Deus não é obrigado a curar ninguém. Nós precisamos de medicamentos, sim. Muitas vezes na nossa vida, e precisamos de um médico, sim, muitas vezes na nossa vida. Amém? Eu ouvi um caso ontem, eu estava comentando com o Nato, um caso aí de um desses lugares que ficam prometendo mundos e fundos para as pessoas e não acontece, porque não é Deus. E o pastor prometeu para o homem que o homem iria ter uma vida luxuosa, boa, com casas e carros. E ele sabia que aquele homem tinha vendido uma padaria e que aquele homem tinha 31 mil reais. E ele começou, trabalhando na mente daquele homem e falou para o homem deixar tudo no altar. Põe tudo no altar, irmão, põe tudo no altar, põe tudo no altar, porque Deus vai. É um caso que eu vi no jornal, um caso real. E aí, esse homem pegou e deu todo o dinheiro dele. Não foi Deus que prometeu para ele, foi o homem. Aí ele deu todo o dinheiro, o que aconteceu? Perdeu a mulher, porque era o único dinheiro que ele tinha para cuidar da sua família. Perdeu a casa, perdeu a mulher, perdeu o carro. Ele perdeu tudo. E nada foi devolvido para ele. Ele não recebeu nada em dobro, não recebeu restituição, não recebeu nada disso. Aí o que ele fez? Ele entrou na justiça, entrou com um processo contra a igreja.
contra o pastor, contra a igreja. Ele ganhou o processo em 2022, mas até agora ele não recebeu um centavo, porque a igreja entrou num processo contra ele. E sabe o que foi que a igreja falou? Que ele deu, eu vou resumir a frase, ele deu porque ele quis. Foi praticamente isso que a igreja falou. Não quis nem saber se ele estava passando fome, se a família dele tinha sido destruída. E a gente tem um caso real de um irmão que frequentava a igrejinha lá, a esposa frequentava a igrejinha lá embaixo. Aquele homem menosprezava a nossa igreja, ele era da Mundial e ele desprezava a nossa igreja ali, a igrejinha, ele chamava de igrejinha. Você já vai para aquela igrejinha? E ela ia para lá. Um dia ele pegou, fez empréstimo, ele era aposentado, ele fez empréstimo, ele pegou todo o salário dele, que ele era aposentado, pegou o empréstimo, limpou a casa inteirinha de todo o dinheiro e deu todinho na igreja o dinheiro. Ela ficou desesperada, irmão, a gente foi lá, a gente viu, a igrejinha deu cesta básica para eles, porque quando a gente chegou na casa, que ela abriu a geladeira, só tinha garrafa de água lá dentro da geladeira, não tinha mais nada. E aí, quando ela e a filha falaram, não, vamos lá falar com o pastor, porque não dá, como é que nós vamos ficar? Eles não tinham dinheiro para nada. Quando chegou lá, explicou que ele tinha um problema, porque esse irmão ele tinha um problema mesmo na cabeça, né? Explicou, falou, ele tem problema, a gente precisa do dinheiro, ele fez um empréstimo. O pastor falou, não posso fazer nada por vocês. Mesma coisa é a cura, irmãos. Eles estão por aí vendendo a fé, enfiando na cabeça que você não precisa de médico, que você não precisa de medicamento, que você não pode, porque você é crente, você não pode passar por doenças. Isso não é Deus, irmãos. Olha o que a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Esse corpo vai sim se desfazer. E o Senhor diz para nós ter bom ânimo. E se Ele quiser curar, Ele vai curar. Mas se Ele também não quiser, Ele é Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele morreu por mim. E eu não vou me rebelar contra Ele. Estão negociando a fé. Estão ensinando coisas erradas. E as pessoas estão se apegando e ficando com um fardo em cima das costas. Esse fardo eu e meu pastor não carregamos, amém? Aleluia. Nem o fardo da gente acreditar nisso. E nem o fardo de ensinar nada errado para vocês. Esse fardo nós não temos. Isso aí a gente não vai ter que diante de Deus explicar. Porque vai chegar diante de Deus, esse pastor, esses ministérios estão fazendo isso, eles vão ter que se explicar diante de Deus. Por que é que você tirou o dinheiro daquela família que só tinha água dentro da geladeira? Por que é que vocês falaram para aquela irmã que não era para ela tomar o remédio, fazer a quimioterapia, que ela seria curada? Está tudo escrito lá no livro da memória. E Deus vai citar caso por caso. E eles vão pagar diante de Deus a mentira que eles estão fazendo. Porque isso não é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então saia daqui sem esse fardo. Tenha bom ânimo em nome do Senhor Jesus. Porque no teu bom ânimo, eu tenho certeza que muitas vezes no nosso bom ânimo, Deus vai trabalhar de maneira tremenda na nossa vida. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Fique de pé, queridos. Vamos orar? Olha só, vou fazer o que Deus tinha tocado no meu coração, pastor. Amém. Enquanto eu faço a oração, Amém. ore por eles. Amém. Amém? O pastor vai estar orando por vocês. Amém, queridos? Amém. E já fique sabendo, se Deus quiser curar, vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Mas glória a Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Amém. Feche seus olhinhos em nome do Senhor. Ele vai passar orando por cada um de vocês. Senhor, aqui estão teus servos, tuas servas, ó Pai. Aqui muitos têm problemas de saúde, problemas